Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastros, passageiros que nunca mais foram vistos, e relatos de estranhas luzes no céu. Não são cenas de um blockbuster de Hollywood. Estes são apenas alguns dos estranhos fenômenos relatados há mais de um século na área sinistramente chamada de o Cemitério do Lago Ontário, também conhecido como Triângulo das Bermudas do Canadá, ou Vórtice de Meah-Bang. Esta área misteriosa se estende por parte do Lago Ontário, de Kingston ao Condado de Prince Edward, no Canadá, e até Nova York, nos Estados Unidos. As lendas desta área podem ser tão arrepiantes quanto a água de um lago gelado. Uma das histórias mais perturbadoras envolve uma escuna chamada Bovea em 1889. O navio estava sendo rebocado pelas águas agitadas do lago, quando o cabo de reboque quebrou, e o Bovea partiu. Felizmente, a escuna foi posteriormente encontrada segura e completamente intacta, mas faltava uma coisa: a tripulação. É aqui que começa o mistério. Havia apenas uma pessoa a bordo. O que torna essa história ainda mais bizarra é que a mesa do jantar foi posta. Um pão recém-assado foi encontrado. O dinheiro do capitão e seus papéis foram contabilizados, e até o canário de estimação cantava alegremente, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu com a tripulação? Talvez nunca saibamos. E não foi um incidente isolado. Pouco mais de 10 anos depois, em 1903, os navios The Animas, The Pecten e The Acacia navegaram pelo lago. Apenas 2 chegaram ao destino final. O terceiro, Pecten, o mais rápido à frente dos demais, simplesmente desapareceu. O cozinheiro a bordo do Pecten disse: "Estávamos bem no lago até que estávamos muito longe, quando de repente vimos as velas do Pecten desaparecerem, depois suas belezas inferiores, e então, desapareceu." É possível que o navio tenha afundado, pois alguns destroços foram encontrados posteriormente na água, mas o navio em si nunca foi encontrado, e nenhum de seus tripulantes foi encontrado. Algumas semanas depois, uma garrafa com um bilhete dentro foi descoberta em Sandy Harbor, Nova York. A mensagem era do capitão Sir Lady Pecten, pedindo-lhes que amarrassem o verso a ele com uma corda forte para encontrá-los juntos. Esta história deixou mais perguntas do que respostas. Se as testemunhas estiverem certas, o desaparecimento do navio foi bastante rápido, porque o capitão Seeley não pediu ajuda, porque ele teve tempo de escrever um bilhete no meio do caos, e porque você amarrou seu filho. É realmente um mistério. E não foram apenas os navios que encontraram forças estranhas na área. Aeronaves também tiveram dificuldade para cruzar esse trecho. Em 1975, Ron Scotty, do aeroporto Pecten World, em seu Cessna 172, ao entrar no Demaris Vortex, a aeronave puxou para um lado por vários segundos. Ele não conseguiu endireitar, mas assim que deu a mesma força, jogou para o outro lado. Ele ficou preso lá por vários segundos, incapaz de controlar seu avião. Mesmo sendo um piloto habilidoso, ele nunca havia experimentado algo assim. Ele certamente teve mais sorte do que o piloto da Royal Canadian Air Force, Barry Allen Newman. Newman estava no mesmo local em 1952 quando perdeu o controle de seu jato e caiu em um lago. Seu corpo não foi encontrado até hoje. No total, mais de 270 navios e pelo menos 40 aeronaves tiveram fins trágicos na área, aumentando o mistério. As pessoas às vezes relatam uma série de luzes brilhantes, esferas ou naves escuras flutuando no céu. Esses relatos ficam ainda mais aterrorizantes quando as testemunhas afirmam veementemente que estão dizendo a verdade. Em outras partes do mundo, eles também são conhecidos como Masfés, termo cunhado pelo biólogo e escritor Ivan Sanderson. Ele descobriu outras 12 áreas igualmente distantes na superfície da Terra onde coisas estranhas acontecem. O mais famoso deles é, claro, o temido Triângulo das Bermudas, localizado no Oceano Atlântico, entre as Bermudas, Flórida e Porto Rico. Este lugar foi responsabilizado pelo desaparecimento de milhares de pessoas que entraram de barco e avião, e nunca mais saíram. Até o explorador Cristóvão Colombo teve a experiência de passar pelo misterioso Triângulo das Bermudas, durante sua primeira viagem à América, em 1492. Ele disse que as bússolas apontavam na direção errada, o nível do mar aparentemente mudou drasticamente, e luzes estranhas apareceram no céu. Em 1918, o O.S. Cus, que era um dos maiores navios de combustível da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu ali.
A tripulação de 309 pessoas foi dada como desaparecida no mar, quando o navio afundou. Esta é considerada a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos, em um único incidente. O tempo estava bom na época, e a única mensagem que o navio enviou naquele dia indicava nenhum problema ou preocupação, e o sinal de socorro nunca foi enviado. Seguiu-se uma investigação naval completa, mas a conclusão deixou muitas teorias apresentadas, mas nenhuma que explicasse satisfatoriamente o desaparecimento do navio. Em outras palavras, os investigadores ficaram confusos. Outro vórtice interessante é o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico. A história mais perturbadora envolve um grupo de navios japoneses, que desapareceram na década de 1950, quando pesquisadores foram enviados para investigar o que aconteceu, e eles também desapareceram. De qualquer forma, é impossível saber realmente o que aconteceu, e é fácil ficar atolado em histórias de monstros marinhos gigantes, à espreita acima das ondas. Mas quem não gosta de um bom susto? Sanderson estava disposto a aceitar a possibilidade de que tais histórias fossem verdadeiras. Ele acreditava que os vórtices perversos que ele estudou poderiam ser explicados por qualquer coisa, desde ondulações no contínuo espaço-tempo, até anormalidades magnéticas, para pessoas debaixo de água. Claro, Sanderson não era apenas um grande fã de Weird Places. Ele também escreveu sobre criaturas estranhas, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. No entanto, suas habilidades como um cientista imparcial são discutíveis. Em 1948, ele afirmou que algumas pegadas de 3 dedos encontradas em Clearwater Beach, Flórida, eram evidências de pinguins de 4,5 metros de altura, e afirmou que era impossível falsificar. Em 1988, Tony Cirine revelou que ele e um amigo haviam colocado pés de ferro fundido em seus tênis de cano alto, e estavam por trás da farsa do pinguim gigante. Sanderson pode não ser a fonte mais confiável, mas também existem algumas explicações muito convincentes, e completamente naturais. Vamos olhar especificamente para o Damaris Vortex. É perfeitamente possível que navios como o Bovea e o Pecten tenham sido destruídos por uma combinação de má sorte e mau tempo. O clima instável certamente não é incomum no Lago Ontário, e tempestades repentinas em águas abertas podem ser perigosas até mesmo para o marinheiro mais habilidoso. Ainda hoje, com os avanços na previsão do tempo, naquela época era impossível prever a chegada de uma tempestade, e o tempo era apenas um problema. O historiador Mark Following disse que a área sempre foi considerada perigosa, porque o leito do lago rapidamente se torna raso ao longo da costa leste. Pequenos ilhaus rochosos e bancos de areia também se espalham pela área, tornando a navegação uma missão arriscada, principalmente para embarcações maiores, ou com cargas pesadas. Em meados do século XX, a previsão do tempo moderna e a construção naval aprimorada mitigaram a maioria dos perigos da navegação nos grandes lagos, resultando em menos perdas. O último grande naufrágio em qualquer um dos grandes lagos foi o SS Herman Fitzgerald, que afundou nas margens do Lago Superior em 1975, matando 29 tripulantes. A fé não parece páreo para o progresso humano, e as luzes no céu, na maioria dos casos, isso é resultado de um fenômeno interessante chamado inversão térmica ou de temperatura. Quando isso acontece, uma camada de ar quente fica presa acima do ar frio, o que pode resultar em fantasmas ou reflexos. A luz no solo, que está a quilômetros de distância, pode ser refletida no céu e dar a impressão de um objeto voador. Outras partes do mistério podem ser resolvidas com pouco tempo. As águas doces e as baixas temperaturas do Lago Ontário ajudam a proteger os navios e aviões que param ali. Mergulhadores e pesquisadores continuam a explorar a área, e podemos finalmente descobrir o destino do Bovea, dos Pictons, do capitão Sidney e de seu filho. Até lá, as histórias continuam a alimentar o fascínio e o medo do desconhecido.